Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia e o vídeo de hoje vai ser uma resenha, mas dessa vez vai ser uma resenha um pouquinho diferente, porque é a primeira vez que eu vou fazer resenha de uma HQ aqui na história do canal. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Black Hammer, Origens Secretas, que é o primeiro volume dessa história, que foi publicado pela editora Intrínseca e foi escrito, ilustrado e desenvolvido pelo Jeff Lemire, pelo Dean Ormston e pelo Dave Stewart. Mas antes de começar a falar um pouquinho mais sobre essa HQ, já aproveita para você poder se inscrever aqui no canal, me dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Escritora Rúvia. E sério, gente, toda vez que vocês curtem, se inscrevem no canal, que vocês compartilham esse vídeo ou comentam, isso me ajuda demais no meu trabalho, me dá um engajamento ainda maior e isso me acaba motivando muito mais para poder fazer vídeos, continuar falando de literatura, livros com vocês. E eu sinto que eu tô no caminho certo de tentar incentivar mais pessoas a lerem, de trazer esse meu amor pela leitura e pela literatura para as outras pessoas. Então tudo isso que vocês fazem é muito importante, colabora demais pro meu trabalho aqui no Escritora Rúvia. Seguinte, gente, aqui em Black Hammer a gente vai conhecer um grupo bem inusitado de super-heróis. Tudo aconteceu o seguinte, que há vários anos atrás, especificamente 10 anos atrás, esse grupo de heróis, eles acabaram tendo uma das batalhas mais importantes da vida dele em questão de magnitude e também do que essa batalha acabou significando depois para eles, uma forma de consequência. Que após essa batalha, de uma forma misteriosa, esses super-heróis acabaram desaparecendo e foram parar no meio de uma fazendinha, numa cidadezinha do interior, sem nenhum motivo algum. Eles não sabem como eles foram parar nessa fazendinha ou por que eles terem parado lá, mas a questão é a seguinte: eles não podem, de jeito nenhum, eles não conseguem sair dessa cidadezinha. Sendo assim, logo no início da HQ, a gente vai acompanhar a vida deles após esse acidente, mais especificamente 10 anos após esse acidente. Inclusive, vai se comemorar 10 anos desde que tudo isso aconteceu com eles. Então é bem interessante a gente poder ver a vida deles aí nessa fazendinha, de como é que tá sendo e de como eles estão se adaptando a essa nova vida, a essa nova realidade que eles têm que viver. E é interessante ver que, enquanto para alguns acaba sendo um pouco mais tranquilo, já que não tem tanta violência, é uma vida bem tranquila e pacata, para outros acaba sendo um pouco mais difícil. Um exemplo disso é a menina de ouro, que tem muita dificuldade de aceitar o que aconteceu com ela e com seus amigos, mas principalmente com ela, porque antes desse acidente a menina de ouro era uma mulher com mais de 50 anos, ela era adulta, independente, dona da própria vida, ela podia fumar, beber, dirigir, fazer tudo o que ela quisesse. Só que agora ela ficou presa num corpo de uma garota de 9 anos, e com isso acaba vindo as limitações da idade. Direto ela tem que ir pra escola, ver um conteúdo que ela já viu, ela não pode beber, ela não pode fumar, ela não tem mais essa liberdade, essa independência que ela tinha antigamente. E pra ela é muito difícil, que ela não cresce, seu corpo não se desenvolve. Isso pra ela é muito doloroso, que ela fala assim: isso que eu sou aqui agora, eu não me reconheço. Então é muito interessante de ver a perspectiva dos personagens aí em relação ao acidente, como está a vida deles depois de tudo isso. E além de a gente acompanhar a vida desses heróis nessa cidadezinha, até porque eles têm que fingir que eles são a família para não levantar nenhuma desconfiança do pessoal da cidade. Então a gente vai acabar vendo o dia a dia deles, como é que funciona, das relações dele entre eles assim na família, mas também com algumas pessoas da cidade com quem eles se relacionam. Então é bem interessante nesse sentido, mas além disso a gente também vai ter acesso aos flashbacks da vida desses personagens, de quem que eles eram, como eles conseguiram esses poderes na vida deles antes desse acidente. E pessoalmente eu sinto que isso é muito importante pra gente poder tentar entender um pouco mais desses personagens, colabora para o desenvolvimento deles, e a partir disso daí a gente consegue entender se essa experiência pra eles desse acidente está sendo uma coisa positiva ou negativa, de como é esse processo para eles poderem se aceitar. Então sinto que isso é muito bom a gente poder descobrir um pouco mais sobre a vida de todos esses personagens. É um processo muito enriquecedor. Então assim, nós vamos descobrir um pouco mais sobre o passado, sobre a vida do Abraham Slam, da Menina de Ouro, do Barbalian, o Guerreiro de Marte. Também temos o Coronel Word e também tem a Talkwally, que é meio que uma fiel companheira do Coronel. E por último, e nem por isso menos importante, também temos a Madame Libélula, que é uma espécie de bruxa, uma feiticeira. Eu não tenho muito costume de ler HQs ou graphic novels, então no início eu senti que eu tive um pouquinho de dificuldade para poder me situar do que estava acontecendo, mas foi uma coisa que em poucos minutos de leitura, à medida que eu fui lendo, foi a que eu consegui entender direito o que estava acontecendo, me situar nessa história, no contexto dela. E eu sinto que uma coisa que também ajudou bastante foram os flashbacks que estão envolvidos aqui ao longo do livro da HQ. Que eu sinto que tudo isso acaba enriquecendo a nossa experiência de leitura, a gente poder conhecer um pouco mais o passado desses personagens. E eu sinto que isso também facilita pra gente tentar entender tudo que tá acontecendo, porque, querendo ou não, o passado deles, esse acidente apresenta uma consequência aqui no que eles estão vivendo atualmente, então isso é muito enriquecedor. E uma coisa que eu acabei amando em Black Hammer, que me tirou da minha zona de conforto, porque como eu já disse, eu não tenho costume de ler muitas HQs,
Então foi muito interessante eu me aventurar em algo que eu não tenho tanto costume, de eu me arriscar com um gênero novo, com um formato novo de leitura. E foi maravilhoso, que a cada momento que eu lendo, eu queria saber mais o que ia acontecer. Eu ficava instigada e intrigada a querer saber o que ia acontecer adiante. E mesmo que você não seja fã da Marvel, da DC, é impossível negar as referências contidas e presentes aqui em Black Hammer. E pessoalmente eu vejo essas referências mais como um tipo de homenagem para esses dois estúdios tão grandes e tão importantes e que, querendo ou não, marcaram um pouco a história. E quando você pensa em HQ, super-heróis, logo você vai pensar em DC e Marvel, que são dois estúdios gigantes, querendo ou não, marcaram a história do mundo nesse sentido. Então é muito interessante. Um exemplo disso é quando você vê o Abraham, logo de cara você já pensa no Capitão América. Seja pela roupa dele, ou pela história dele, até mesmo pela forma dele de agir, que ele é meio como um pilar do grupo. Então lembra muito ao Capitão América, é uma referência que, tipo assim, você bate o olho e você já fala, é Capitão América. Outra referência que temos é o Coronel Burt, que lembra bastante ao personagem Adam Strange da DC, se não me engano. E por último, nem por isso menos importante, nós temos a Menina de Ouro, que lembra basicamente ao Shazam. Só que no caso do Shazam, ele fala Shazam e de uma criança ele vira um homem. Com a Menina de Ouro é ao contrário, ela acaba virando uma criança de 9 anos quando ela fala Zafran. Então, viu, as referências que você consegue pegar são bem interessantes. E eu sinto que isso enriquece bastante a leitura. Até eu que não sou assim, essa fã raiz de Marvel, de si, de saber tudo dessas duas indústrias, dessas histórias, dos personagens, até pra mim, que não sou essa fã raiz, igual algumas pessoas são, pra mim foi muito emocionante poder ver e conseguir identificar algumas dessas referências. E uma coisa muito interessante é que no final de Black Hammer você tem um texto dos autores que eles contam um pouco mais da história, do porquê eles quiseram escrever. E eu sinto que isso ajuda você também a se contextualizar na história. E além disso, eles também fizeram um arquivo para cada um dos personagens, que aí você pode conhecer eles, do passado deles, a filiação deles, mas é bem enriquecedor, então permite que você conheça melhor os personagens. Também temos um arquivo de ilustrações, então é muito enriquecedor todo esse material extra que vem além da história, que eu sinto que você lê isso acaba sendo um complemento enorme para a sua leitura, que além de você poder conhecer melhor cada um desses personagens, que basicamente é tipo uma mini biografia que tem deles, que tem idade, codinome, filiações, a história deles antes de se tornarem heróis. Eu sinto que isso torna tudo muito rico, enriquecedor, e o fato de vocês entender um pouquinho da história por trás de Black Hammer, do que incentivou todo mundo, eu sinto que também acaba sendo muito enriquecedor e torna a experiência muito mais completa e prazerosa. Gente, se vocês tiverem a chance e o interesse de ler Black Hammer, que eu super recomendo, por favor leiam e comprem essa HQ, porque sério, vale super a pena. Foi uma leitura que me tirou do meu zona de conforto, por eu não ter muito costume de ler HQs, graphic novels, mas ao mesmo tempo foi uma leitura que me deixou bem intrigada, que me deixou emocionada para poder saber o que ia acontecer depois. Foi uma leitura que conseguiu me prender a atenção e eu senti que o pessoal trabalhou muito bem os personagens, o desenvolvimento deles. E agora eu já tô doida pra poder ler o segundo volume. Então peguem essa dica e vão ler Black Hammer, porque realmente vale a pena e compensa. Eu realmente gostei mais do que eu estava esperando. Então vou aqui passar nesse vídeo a palavra de Deus. Comprem Black Hammer porque eu recomendo e é muito bom. E se vocês forem comprar, eu também vou deixar aqui no box descrição o link de compras, tanto da versão física quanto na versão digital. Mas se for pra poder ler HQ, eu prefiro ler mais em versão física do que no Kindle. Que eu já li algumas HQs no Kindle e algumas vezes eu não gostei tanto. Prefiro mais a versão física em caso de HQs e graphic novels. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga que também adora uma HQ, que adora conhecer um livro diferente. Vai que ele ou ela dá uma chance pra Black Hammer, que realmente gostei, que realmente vale a pena. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam nessa história dessa HQ, se vocês já conheciam ou se vocês ficaram com certo interesse de ler, porque realmente é uma história muito impressionante. E sério, é maravilhosa, vai te deixar intrigado, vai te deixar curioso e louco pra poder saber o que vem em seguida. Eu super recomendo, sério, foi uma leitura muito boa nesse sentido, me tirou da minha zona de conforto, eu ficava a todo momento. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber do porquê eles foram para lá. Eu preciso saber, eu quero ler mais, eu quero saber mais. É sensacional. Então, é isso. Obrigada e até a próxima!